da governadora Fátima Bezerra, o Estado tem revisado uma série de contratos. A economia gerada só este ano deve beirar aí os 30 milhões de reais. Meu convidado hoje é o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes de Araújo Neto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Jorge. Essa economia desse ano pode ser maior? Pode ser maior. Quem puxa, assim, quando começamos o ano com essa crise fiscal, a orientação da governadora foi para revisar todos os contratos e no primeiro levantamento já apontamos essa baixa aí de 28 milhões até o final do ano. Mas assim, estamos desenvolvendo outros trabalhos, puxados principalmente pelas setas, na revisão dos contratos do Restaurante Popular, Programa do Leite e o Transporte Cidadão, que acreditamos que a gente vai superar essa meta inicial. Só para o nosso telespectador entender, esse tipo de trabalho, ele é realizado em toda a troca de governo ou foi um apelo maior da governadora nesse momento de buscar a economia onde tiver? Foi um apelo principalmente pela necessidade e a necessidade também de manter uma política austera do gasto público, né? Havia, em relação, por exemplo, aos restaurantes populares e o programa do leite, havia algumas denúncias que o Estado ele estava pagando além do necessário. E, especificamente, no restaurante popular, que a gente já vencemos uma etapa da auditoria e vamos apresentar outro relatório complementar agora no mês de maio, foi constatado, de fato, esse pagamento indevido em relação, não do ponto de vista de irregularidade no contrato em si, mas pelo fato de a gente não ter um controle, o Estado não controlar o fornecimento de alimentações e apurarmos que estamos pagando mais do que a sociedade necessita. De que forma? De forma mais específica? O que está ocorrendo? Dando um exemplo, a gente paga num contrato 1.000 refeições, mas o público é de 500 pessoas. Então, a gente está pagando 500 refeições de forma desnecessária. Então, a política do governo é manter o programa intacto. No caso do Restaurante Popular, a gente ressalva um programa muito importante para a sociedade. Que vai ser mantido. Que vai ser mantido, só que a gente só vai pagar aquilo que a gente utiliza. Mas deixa eu te perguntar, você citou esse caso aí, quer dizer, eram pagos 1.000 refeições e 500 se apresentavam para... havia desperdício também? Não, ou a coisa ficava só na parte financeira, contábil? No primeiro momento, o que é que a gente observou na primeira vistoria? Há um desperdício por pagamentos indevidos, em termos quantitativos, e também, quando o Estado fecha o contrato, a gente paga em média R$ 5,80 por refeição. Nesse contrato, diz, por exemplo, que o cidadão ele tem direito a receber arroz e feijão de forma integral, certo? E tem direito, em média, a 200 gramas de proteína ou carne. Então, na prática, também observamos que havia limitações na entrega do arroz e do feijão e nem sempre a carne era o quantitativo que estava previsto no contrato. Então, na primeira etapa, como nós observamos que estavam pagando a mais, então a gente já fez um direcionamento para reduzir os contratos, no primeiro momento em 25%, mas agora, no mês de maio, a gente trabalha com uma ampliação dos restaurantes que vão ter os contratos revisados, que a gente trabalhou somente no primeiro momento com 10%, que eram os que estavam vencendo agora em abril. Agora em maio a gente vai começar a trabalhar com os outros 90% que tem os contratos mais longínquos. E também vamos instituir um sistema de controle de consumo, porque na primeira etapa a gente pretende reduzir em média 25%, mas de acordo com o consumo, essa redução pode chegar aí a 40%, 50% em determinado restaurante. As irregularidades foram pontuais ou em todos os restaurantes populares que foram verificados, a mesma coisa acontecia? Isso, a gente fez uma amostra de 10 restaurantes e nas 10 unidades aconteceu essa observação. Então, isso nos deu segurança para, até de forma negociada com as empresas, a gente fazer uma redução inicial de 25%, mas, assim, a nossa meta é que, com a instituição do controle eletrônico, que a gente pretende instituir agora em maio, a gente vai gradualmente reduzindo, de modo que a gente pague somente aquilo que a gente utiliza e não haja qualquer tipo de prejuízo à população. São quantos restaurantes hoje? 56 restaurantes. 56. Quando você falou em ampliação, é a ampliação da capacidade de atendimento dos que já existem, né? Ou vão aumentar restaurantes? Não, o que vai acontecer? Quando a gente falou essa expectativa de 28 milhões, é porque a gente trabalhou em cima do número de 25%. Acreditamos que vamos chegar perto de 40% quando tiver total controle. Na prática,
O gasto previsto para 2019 com essa ação, ele vai reduzir, porque ele vai reduzir os contratos. Então, com essa redução, a gente pode, a CETAS, né, que administra o recurso... Que é a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar, né? Exatamente. De habitação também. De habitação, que ele vai definir quais são as políticas, se vai abrir mais restaurantes, se vai instituir um café da manhã, a sopa, ou se vai aplicar em outros programas. No caso do programa do leite? O programa do leite também havia denúncias dessa natureza. Preliminarmente, eu posso adiantar que foi constatado também este problema. É só que a gente tem uma reunião agora no início de maio, onde eu vou receber todos os relatórios e também agora no mês de maio a gente pretende já publicar o primeiro relatório do programa do leite. Então, a avaliação ainda está em curso no programa do leite. E no caso do transporte cidadão? Transporte cidadão é um enorme desperdício. É um programa que tem um bom mérito, fornecer transporte para as pessoas carentes, para vir se dar Grande Natal, para vir se consultar. Mas na prática o que está se observando? São 10 veículos, são 10 ônibus contratados ao custo de 250 mil por mês. Desses 10 ônibus, pela amostragem que nós trabalhamos, só estão circulando 4 ônibus e estes 4 circulam vazios. Então, assim, é um programa que tem que ser completamente revisto. Vai acabar? Não acredito que vai acabar, mas a gente deve mudar a forma de prestação de serviço. Então, a ideia do governo, a orientação da governadora Fátima, é que a gente não deve frustrar a população dos serviços, mas a gente deve buscar uma forma alternativa de prestá-lo de forma eficiente e com o menor custo possível. Aprimorando-os, né? Aprimorando. Tá. Então, essa revisão de contratos está ocorrendo em toda a administração pública, né? É uma determinação da governadora para todos os secretariados e diretores da autarquia? Além dessa revisão de contrato, que foi instituída com o decreto do dia 3 de janeiro, nós instituímos, no âmbito do Comitê de Gestão e Eficiência e também uma ação integrada com a CEPLAN, uma revisão nas políticas de compra do Estado. Nós abrimos, no caso da semana retrasada, 3 grupos de trabalho que vão atuar sobre contratos de terceirização, de locação de veículos e locação de imóveis. A ideia é a gente repensar a política de gasto do Estado. Essas 3 áreas nós gastamos em 2018 306 milhões de reais. Então a ideia é a gente rever, por exemplo, só a locação de veículos, nós gastamos 38 milhões de reais em 2018. Além de locar o veículo, nós também locamos o motorista, e que foi mais 80 milhões de reais com o motorista. E também temos a gasolina para esses veículos. E qual é a meta, nesse caso específico, dos automóveis e dos motoristas? Olha, a meta é reduzir, é manter o serviço com menor custo. Mas então, não tem uma meta de reduzir tantos por cento? Ainda não tem uma definição? Não tem, mas o limite é o mais baixo possível, assim, no sentido de a gente, se puder baixar em 50%, vamos reduzir. A ideia é a gente repensar a forma de prestar o serviço público. Né? Quer dizer, não está dentro da política de revisão de contrato, porque os contratos estão vigentes, mas se a gente, por exemplo, puder instituir aqui no Estado do Rio Grande do Norte, como já tem na União, por exemplo, o Uber do governo, né? Então a gente pode reduzir aí, por exemplo, tanto a quantidade de veículos para serem, vamos dizer assim, locados, a gente pode rever, por exemplo, a questão da política de compra, né? Eu vou dar um caso particular da controladoria. Nós temos 2 veículos. Nosso contrato de locação, lá no meu órgão, são 2 veículos. Para 4 anos dá para a gente comprar 4 carros. E a gente está usando 2 carros como locação. Então, do ponto de vista econômico, a princípio é mais interessante, assim, antes de fechar o estudo, mas a princípio para a gente é mais interessante comprar os veículos do que manter carros locados. Apesar de que no serviço público, a questão da conservação, né, dos automóveis adquiridos, dá lá essas coisas, né, secretário? Concordo, Jorge, mas a gente não tem o direito de ser incompetente, não. A gente não pode gastar, por exemplo, um carro a mais porque a gente não tem capacidade de comprar uma bateria. Isso exigir para que se tenha uma boa conservação, né? A gente tem que se estruturar para poder ter a conservação, ter as oficinas cadastradas para quando o veículo tiver com problema, fazer a troca. A gente não pode pagar 2 carros de graça por causa disso. Então, como eu falei no início dessa entrevista, nós teremos esse ano algo em torno de 28,5 a 30 bilhões de reais de economia. A previsão até 2022 é de 156 milhões, é isso? 156 milhões para o que foi feito até agora. A nossa meta é pelo menos dobrar.
pelo menos dobrar esse número aí até o final da gestão da governadora Fátima. No âmbito do Comitê de Gestão Financeira, que foi criado pela governadora Fátima, há uma discussão sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Há um crescimento vegetativo da folha, né? Mas como é que está hoje em termos do cumprimento da lei de responsabilidade? Bom, quando o executivo ele retira todas as transferências e repassa aos poderes, ele fica com um recurso, e desse recurso 85% em média fica para pagamento de pessoal, ou seja, é o gasto mais relevante do poder executivo. O segredo é muito simples, o segredo do equilíbrio, da busca do equilíbrio financeiro que a gente pretende chegar em 2021. É fazer com que a despesa ela cresça menos do que a receita. O que vinha acontecendo nos anos anteriores é que a despesa estava crescendo mais do que a receita. Uma parte culpa do próprio governo, outra parte culpa da conjuntura econômica. A gente teve uma crise fiscal em 2015, 2016, que as receitas caíram, a despesa cresceu até igual à inflação, mas a receita entrou em queda, então você teve uma inversão do fluxo das finanças do Estado. A nossa meta para 2019, 2020 é que a despesa ela venha crescendo menos. O gasto com o pessoal é um item bastante relevante, como eu coloquei, e o nosso grande propósito é fazer o controle do crescimento dessa despesa. A gente trabalha com uma expectativa de crescimento para 2019 e 2020 de até 100 milhões de reais. Se conseguir essa meta, se a expectativa de crescimento de receitas se concretizar, a gente entra em 2021 com equilíbrio. Ou seja, equilíbrio financeiro aqui no estado do Rio Grande do Norte só em 2021. Vocês trabalham com essa perspectiva? Isso Para 2019, o Estado hoje não tem dinheiro para pagar o 13º. Isso é muito claro e já foi colocado diversas vezes. Nós temos recursos para pagar 12 salários, nós não temos para 13. Isso a gente ainda vai pensar qual vai ser a estratégia para pagar o 13º. Vai precisar de recurso extra, né? Talvez, também, né? Possivelmente. 2020, se a gente manter essa política de crescimento sustentável da despesa de pessoal, em 2020 pode ser que a gente já tenha recurso para 13 pagamentos. 13 salários. 13 né? salários, 12 salários mais o 13º. Em 2021 Se os atrasados estiverem em dia, já teremos um alento aí, né? Se tivermos sucesso na política da venda do royalties e também da venda da folha, a gente vai incrementar na economia do Estado mais de 500 milhões de reais. Esse incremento ele volta para o Estado também em arrecadação de ICMS e fundo de participação. Retroalimenta, né? Retroalimenta. Então, pode melhorar a nossa visão de pagamento para o 13º no final do ano. Nós estamos otimistas. Apesar de não ter tido nenhuma instituição apresentando, mas o pregão eletrônico deu deserto na última sexta, né? Mas assim, a justificativa de algumas instituições foi exatamente pelo fato de ter sido um prazo muito curto. Afinal, a gente está falando de um empréstimo de 315 milhões de reais. Uma operação de 400 milhões que... E que no caso do Rio de Janeiro deu errado, né? Para as instituições. Elas não ganharam tanto dinheiro como achavam que iam ganhar, né? Mas a nossa expectativa, até pelo feedback que tivemos posteriormente ao pregão, é que no próximo, em junho, a gente vai ter, sim, proposta. É isso aí. Eu queria agradecer a presença aqui do Pedro Lopes, controlador-geral do Estado, e agradecer também, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo para economizar o din-din da população. Obrigado, Pedro. Obrigado, Jorge. É isso aí.